bloco anterior, nós estávamos falando de propriedade intelectual, da necessidade do advogado estar próximo de quem produz. Acho que seria interessante a gente falar, porque o filme não é só um filme, ele pode virar uma série de televisão, ele pode ser veiculado também na internet, tem uma série de canais, de janelas aí possíveis. Falar um pouco de casos concretos, assim, coisas que já aconteceram ou que quase aconteceram por causa desse desconhecimento da propriedade intelectual. Existem casos infelizes realmente em relação aos direitos, mas eu prefiro falar de oportunidades. Nós temos um caso muito interessante de um filme que já foi lançado no Brasil. É um filme brasileiro que participou até na Films from Rio, o programa do CICAV, em Berlim, que chama Mato Sem Cachorro. Que é um filme muito alegre, até uma comédia, e que esse filme teve a possibilidade de ser negociados os direitos antes de cinema fora do Brasil, no mercado de VOD, ou seja, Video on Demand, e também para passar em aviões e navios. Então, é um exemplo de que, como um filme brasileiro, um bem feito, um filme que teria um público em qualquer país, em qualquer público, na verdade, tem direitos valorizados em muitas janelas. Então, é interessante o produtor, até mesmo o roteirista, pensar nessas oportunidades quando está fazendo o roteiro. E ver a possibilidade de viabilizar essas multiplataformas na hora de fazer um filme. Que não é só um filme. Ele ser customizável na hora que você filma, você começar a pensar nesses diferentes canais e nessas diferenças que existem, na verdade. E na TV, porque existem filmes que são automaticamente séries. Pode virar séries facilmente com episódios diferentes que nascem em função de um roteiro em um filme de longa-metragem. Eu diria que hoje é praticamente impossível para um produtor criar um produto para uma única janela, né? Acho que houve uma modificação tão grande nesse mercado que o produtor, ele obrigatoriamente, quando ele começa a desenvolver um projeto, esse é um outro aspecto importante, a questão do desenvolvimento do projeto, ele tem que pensar nisso, nessas diversas plataformas, nessas diversas janelas, porque hoje aqui, por acaso, nenhum de nós está com uma telinha, mas você vai a qualquer lugar, em qualquer espaço, cada um carrega a sua tela. Então, você tem que pensar no seu produto, que ele vai navegar em telas de todos os tamanhos. Se você está no aeroporto, aqui tem uma tela. Se você está dentro do ônibus, tem uma tela. No avião, você tem uma tela. Em todos os lugares, você tem uma tela. Então, você tem que sempre pensar no seu produto para viajar em todas as telas. E a gente pode dizer que o grande desafio do Estado e do país é a produção de conteúdo? É você otimizar e potencializar isso hoje, com as oportunidades que existem? Na realidade, quando a gente fala de um produto audiovisual, você está falando de conteúdo, né? Então, hoje é o maior bem, é o conteúdo, porque com essa ampliação, conforme o Steve disse no início, com a Lei 12.485, que abriu essa janela para o produto brasileiro independente no horário nobre, a produção aumentou exponencialmente, né? Então, efetivamente, é o momento. Mas a produção aumentou ou ela teve uma demanda inicial que não foi suprida? Quer dizer, a gente ficou vendo muito tempo de reprise. Por conta disso. Exatamente porque, embora os produtores estivessem esperando o momento, aguardando e teoricamente preparados para isso, não foi possível dar conta. Não foi possível dar conta por vários motivos, não é só por conta do produtor. A gente volta nessa questão que hoje está no jornal, que a burocracia é o que mais impede o Brasil, muitas vezes, de seguir o seu papel, de seguir o seu caminho com naturalidade, né? Então, a gente realmente mora num país burocrático em todas as áreas. E na área do audiovisual não é diferente. Apesar dessa burocracia, tem que reconhecer que nunca chegou a ser o volume e a quantidade percentual de conteúdo brasileiro passando por televisão nunca foi tão alto. E até mesmo em cinema, hoje em dia, os dados do ano passado, a gente vê um market share, uma participação do mercado como um todo de conteúdo brasileiro, o mais alto da América Latina toda, que é em 18%, que é fantástico. É claro, isso é uma discussão que continua de que
o tipo de filme que é responsável por esse percentual tão alto são comédias brasileiras, que não viajam muito bem fora do Brasil. É uma discussão que está aí, se deveria continuar esse tipo de filme ou passar para um filme um pouco mais internacional. A gente tem esse trabalho do Films from Rio, tem o Rio Film Commission fazendo esse trabalho de divulgação. Agora, em termos de profissionalização, quais são os passos que a gente deve dar nesse momento que são necessários? É a desburocratização, o caminho? O que a gente precisa fazer mais que ainda falta, que o pessoal ainda não abriu o olho? Na verdade, assim, são tantos os desafios postos nesse momento, não só a questão da desburocratização com segurança, que é bom para todo mundo, a questão do roteiro, de termos mais roteiros mais consistentes, melhor escritos, que viajem melhor, a capacitação da mão de obra técnica, a capacitação das próprias empresas brasileiras, das próprias produtoras, precisam realmente se profissionalizar, entender o mercado no qual elas estão inseridas. Então, assim, eu diria para você o seguinte, que os desafios são muitos, amplos, em todas as áreas que você olhar, mas eu acho que o produtor brasileiro está encarando esse desafio como uma oportunidade, não como algo que possa atrapalhar a vida dele. E ele consegue reconhecer quais são os seus parceiros, quer dizer, ele já entendeu que sozinho não dá para ir para muito lugar, tem que ter o Estado, tem que ter o município, o governo federal, enfim, outros parceiros aí, públicos e privados nesse processo. Eu acredito que ainda pode melhorar. O produtor poderia enxergar melhor essas possibilidades de parceria, não só nacional, mas internacionalmente. Isso, o SICAV abriu um terreno fantástico nos mercados internacionais, que significa uma nova janela para o produtor brasileiro, e no caso realmente do Estado do Rio. Isso tem que ser ampliado para outros mercados internacionais. E também o produtor brasileiro tem que já pensar, como a gente conversou, desde o início da propriedade nas multiplataformas. Bem, são inúmeras plataformas, diversas janelas, um trabalho enorme pela frente, mas infelizmente nosso programa já chegou ao fim. Obrigada, Steve, obrigada, Silvia, obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente em outra plataforma no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.